Abençoado e abençoada com todas as bênçãos. Tenho a honra de poder apresentar para você mais uma vez um estudo na carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Tem sido muito bom, muito agradável e de muito aprendizado para mim, desde o capítulo 1 até agora, onde estamos no capítulo 5, o desenvolvimento desta série. É uma série. Este é o canal Evangelho Depois da Cruz. E eu quero que você acompanhe comigo, porque no último episódio nós gravamos mostrando a você que estamos em paz com Deus. Justificados, temos paz para com Deus. Olha só. Então viva em paz com Deus. Deus não te cobra nada, Deus não te exige sacrifício nem nada. Ele quer que você viva em plena consciência de abundância, de vida, de gozo, de repouso mental. E hoje nós vamos dar sequência a esse entendimento, mostrando o que é esta vida, o que é estar em paz com Deus. É muito mais do que simplesmente estar em repouso. Romanos capítulo 5, versos 12 a 21. E o título deste episódio é Graça Abundante para Reinar em Vida. Já falamos do episódio anterior, então vamos imediatamente a capítulo 5, verso 12. Está aí na sua tela o texto inicial. Portanto, como o pecado entrou no mundo por um homem, pecado, um homem. E pelo pecado a morte, pecado, um homem, a morte. Assim a morte passou a todos os homens. Por isso, todos pecaram. Ok? Tá fácil de entender aí? Vamos lá. Verso 13. Pois antes da lei havia pecado no mundo, mas onde não há lei, o pecado não é imputado. Quando Adão pecou, ele não desobedeceu uma lei, como Moisés, por exemplo. Ele desobedeceu, ele transgrediu uma ordem divina, mas não havia lei. Então isso não foi colocado como culpa à base de lei, de mandamento, não. Verso 14. Não obstante, ou seja, como consequência, apesar de, reinou a morte desde Adão até Moisés. Até mesmo entre os que não pecaram à maneira de Adão, o qual é figura daquele que havia de vir, Cristo. Primeiro Adão trouxe o pecado, onde a morte passou a reinar. E isto acabou. Tá? Isto acabou. Entrou Cristo, que é o segundo Adão, e que veio trazer o antídoto para o veneno. Veio trazer a anistia, o perdão pela transgressão de Adão. Então, a desobediência de Adão foi algo hereditário em relação a toda a raça humana. De Adão até Cristo, todos foram considerados pecadores, sem lei ou com lei. Todos foram considerados pecadores. E isso trouxe sofrimento, dor, morte física, o que não acontecia antes do pecado de Adão. Antes do pecado de Adão não havia sofrimento. Adão não sofria no jardim do Éden. Não havia dor, não havia morte física. Isso começou a acontecer depois da desobediência, depois que entrou o pecado no mundo. Verso 15. Mas o dom não foi como a transgressão, porque se pela transgressão daquele um morreram os muitos, abundaram muito mais para os muitos a graça e o dom de Deus pela graça de um homem, Jesus Cristo. Ou seja, os benefícios do que Cristo fez foi muito maior do que
os malefícios do que Adão fez. Claro para entender? Por quê? Porque exatamente a graça de Deus trouxe abundância de vida, enquanto o pecado de Adão trouxe uma morte por um período temporário. A graça não, a graça é eterna. Então, é importante que você compreenda que, da mesma maneira, um ato apenas de graça por meio do sacrifício de Cristo foi o suficiente para perdoar os pecados de muitos, desde a descendência de Adão até cada dia de hoje, seja hoje o dia que for, nesta etapa da história. Então, o que Cristo fez foi suficiente para perdoar os pecados de muitos. Quem são esses muitos? Você, que está interessado no que eu estou te falando, então você é um eleito, e eu declaro a tua mente iluminada para entender isso aqui. Quem ilumina é o Senhor, quem converte é o Senhor. Estou apenas servindo de instrumento, falando para a tua mente receber a palavra. O versículo 17 mostra o que eu estou acabando de falar aqui agora. Por que a graça foi muito superior ao pecado de Adão? O verso 17 explica por quê. Pois se pela transgressão de um só reinou a morte, reinou passado, se foi, né? Muito mais reinarão em vida por um só, Jesus Cristo, os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça. Veja como é importante isso aqui. Parece que graça e abundância de graça são duas coisas diferentes. Por quê? Graça é algo teórico, pode-se dizer assim, porque para você entender a graça, e muita gente fala de graça por aí sem nem saber o que está falando e qual é a importância e o tamanho disso. O que foi graça de Cristo? Ele te mostrou que você é abençoado com todas as bênçãos. Então hoje a nossa saudação não é mais Deus te abençoe. Não, por quê? Porque você já foi abençoado para sempre. Pela graça, pelo sacrifício de Cristo, pelo dom da justiça de Cristo. Então você foi justificado, você foi santificado, você foi reconciliado. Então não há que se arrepender mais de pecados, porque os pecados não existem. Você foi perdoado, anistiado de todos os pecados, sejam eles quais forem, ok? Então, a justiça de Deus veio através não de um homem semelhante a Adão. De maneira alguma. Adão era um homem natural, tá? Aquele que veio como segundo Adão para trazer esta justiça e para te justificar, para te trazer a graça, foi o próprio Deus que se manifestou em carne, muito acima de Adão. Então, este que veio justificar você, ele te trouxe a justificação de vida, vida em abundância, não é? Deus quis que Adão transgredisse pela desobediência, como cabeça representante de todos os homens mortais. E veio também Cristo, como representante de todos os que são espirituais, para trazer vida e abundância de graça para você. É bem importante que isso seja esclarecido. Adão pecou, Cristo veio sem pecado para trazer vida em abundância para você, para todos nós, para todos os seus eleitos. Veja o verso 19 que aparece aí na sua tela. Porque assim como pela desobediência de um homem, os muitos foram constituídos pecadores, assim também pela obediência de um, os muitos serão constituídos justos ou justificados. Mas a lei foi introduzida para que o pecado abundasse. Agora vamos ver, entrou a lei agora na história. Mas quando o pecado abundou, superabundou a graça. Ou seja, Adão, ele transgrediu a lei de Deus, mas não a lei que Deus deu, por exemplo, a Moisés. Não havia lei de Moisés naquele tempo de Adão. Então Adão desobedeceu uma ordem de Deus. E Deus quis que ele desobedecesse mesmo. Deus colocou Adão para ele desobedecer. Então, Adão foi um transgressor sem a lei estar presente para condená-lo. Quando a lei apareceu e se manifestou através de Moisés e de tudo que veio, todos que vieram depois de Moisés,
a função desta lei foi acusar aquele que cometesse algo contra ela. Ela não tinha outro propósito a não ser acusar. Ela não perdoava. Ela simplesmente acusava, o homem tinha que ir lá, sacrificar animais, fazer o que estava estabelecido naquela lei, para ser perdoado temporariamente, porque rapidinho ele voltava a cometer outro pecado novamente. O verso 21 diz assim: para que assim como o pecado reinou para a morte, passado, assim também a graça reine pela justiça para a vida eterna mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Aqui nós temos dois reinos. O reino para a morte, que já acabou. Verbo no passado, porque o pecado não existe mais. Então hoje você tem vida em Cristo por causa da justificação que ele trouxe. Então o segundo reinado é o reinado para a vida eterna, que começa aqui, agora. Jamais terminará porque é eterno, o reino de Deus é eterno. Ah, mas eu pensava que esse reinado começa no futuro. Futuro não existe. Você nunca vai viver o futuro. Cada vez que você viver o futuro, você estará sempre no presente. Não existe futuro. O reino começa aqui agora. Não existe lá na frente. Lá na frente é outra história. Hoje você está vivendo o quê? O presente. Então você vai reinar quando? No futuro? Então você não vai reinar nunca, porque o futuro não existe. O que existe é o presente aqui agora. Deu para entender? Então você reine em vida a partir de agora, porque na verdade a mentalidade religiosa que criaram na sua mente e na de tantos outros, na minha também no passado, a mentalidade religiosa ela ensina que você tem que viver em má consciência, sempre devendo alguma coisa para Deus, sempre preocupado que Deus está te cobrando alguma coisa, por causa do pecado, que não existe mais. Há 2024 anos não existe pecado. Você já nasceu sem pecado. Você já vive sem pecado. Mas você vive com má consciência achando que há pecado, porque a religião ensinou pecado. E não tem pecado. O que existe é liberdade em Cristo. Por quê? Que você foi justificado do pecado. As pessoas sofrem na religião, as pessoas têm que sacrificar na religião, têm má consciência, têm medo de Deus. Uma bobagem, porque na verdade Deus não está cobrando nada de ninguém. Deus está em paz com você. Você deve estar em paz com Deus. Repouso, mente tranquila. Dentro desse contexto, volto a dizer, o versículo 17 é chave. O projeto de Deus com Adão é que ele desobedecesse para que o pecado entrasse no mundo. Mas no tempo determinado por Deus, ele separou um povo para si, que é o povo de Israel, e ele queria que Israel vivesse debaixo do reinado do próprio Deus, debaixo de si. Deus escolheu o povo de Israel não para dar um monte de lei aleatoriamente para o povo, não, ele queria que Israel obedecesse por amor a Deus. Só que Israel desobedeceu. Israel não viveu o que Deus queria. Deus queria que ele fosse rei e Deus desse povo. Mas o povo estava envolvido com um monte de povo ao redor que tinha seus reis, seus imperadores, e eles começaram a falar: Senhor, dá-nos um rei também. E Deus disse: para que vocês querem um rei se vocês têm o rei de reis diante de vocês? Mas uma pena que Israel não entendeu isso. E os reis que fizeram Israel sofrer por longos e longos e longos anos, Deus simplesmente mostrou para aquele povo que era um povo obcecado, um povo desobediente, que acabou entristecendo a Deus. Então, o que acontece hoje? Hoje estamos vivendo em um reino espiritual. O reino que nos interessa hoje, ao qual o Senhor te chama, é o reino do Espírito, o reino da vida, o reino eterno, o reino da abundância de graça. Por quê? Porque nós estamos hoje justificados. Estamos e devemos viver a abundância da graça. O que é viver em abundância de graça? Não é só saber que você é abençoado, mas é tomar posse desta informação e quando for caminhar, andar com Deus, andar no Espírito, viva com isto em sua mente. Viva a cada dia sabendo que você é mais que vencedor,
sabendo que você é um Deus nessa terra, sabendo que você é um governador da sua própria vida. Você não depende de ninguém para viver a sua vida reinando a cada dia na terra. Isso é maravilhoso. É uma vida de repouso, que não quer dizer acomodação, não é para cruzar os braços e dizer, bom, Senhor, eu estou passando uma situação aí, eu gostaria de um emprego melhor, eu estou desempregado, o que eu faço? Eu vou ficar em paz aqui porque o Senhor cuida de mim. Não! Viva, vá atrás do que você tem que ir atrás, com limpa consciência, com repouso, com a sua afirmação de que você vai conseguir, porque Deus está em você. Então, reinar é governar a própria vida, antes de mais nada, livre de temores. Se você está debaixo de religião, você está debaixo de medo. Se você está debaixo de religião, você está debaixo de incerteza. Será que Cristo vem? E quando ele vier, será que ele vem hoje? Será que ele vai me ver em condições de poder subir para o céu? Um monte de coisa errada em sua forma de pensar. E isso é culpa da religião. Não é? Então você precisa receber que a ciência da graça é muito mais do que uma doutrina. É um estilo de vida que deve levar você a viver uma vida feliz, com limpa consciência, sem suspeitas malignas de que Deus está te olhando como se fosse um investigador, né? E ele não é investigador. Deus está em paz com você. Ele te ama, ele te amou, te redimiu, ele te livrou da religiosidade, ele te salvou para sempre. E os desconfortos da vida também. Viver em graça abundante não é negligenciar e dizer, eu não tenho dor, eu não sinto. Não, a carne, a participação de carne que você tem hoje, vai levar você, evidentemente, a sentir uma dorzinha aqui, um negócio ali, um medozinho aqui, mas isso tudo tem que ser colocado, fazer pagar pedágio, né? A tua mente ela tem que dizer, não, isso aqui eu não recebo porque eu sou curado, tudo está bem, eu creio que vivo assim da melhor maneira possível. Então não preciso procurar médico? Abençoado, eu não estou dizendo isso. Cada um de nós tem uma medida. Se você crê que deve procurar um médico para resolver uma situação, procure. Viva em paz. O importante é não ter má consciência. É não crer de forma alguma que Deus está te observando e te culpando a cada ato que você vive. Não. Deus está em paz contigo. Você está em paz com Deus. E agora o que você deve fazer então? Reinar em vida com a graça, com o evangelho da incircuncisão na sua mente. As 14 cartas do apóstolo Paulo são o evangelho da graça para você desfrutar o tempo todo. É por isso que nós estamos estudando o evangelho da graça. Começamos em Romanos, acabamos hoje o capítulo 5. E aguarde, porque o capítulo 6 ele vai trazer ainda mais limpeza na tua mente, quando ele diz que você estava morto ao pecado antes da cruz, e agora você está morto. Corrigindo, você estava morto em pecado antes da cruz, e agora Paulo, o Evangelho do Cristo ressuscitado, vai dizer para você que você está morto ao pecado. Não há mais pecado. Isso no capítulo 6, na próxima semana. Te convido e te espero, tá bom? Combinado? Então, vamos avançar. Tenha a melhor semana da sua vida com a sua mente em repouso com Deus. Até lá.